Vamos, por gentileza, ler nosso versículo-chave desse ano, João 15:16. Você tem ele ali? Você consegue ler? No 3, vamos juntos? 1, no 2, no 3. Vocês não me escolheram, eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Essa palavra de Deus está dizendo que você é uma pessoa escolhida. Deus olhou para a sua vida e te separou para andar com Ele. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu fico impressionado quando Jesus ora pela nossa unidade. Ele diz assim: Pai, que eles sejam um como nós somos e eles em Ti. A unidade que Jesus vivia e caminhava é seu presente, para você ter comunhão com Ele. E disso nós estivemos conversando e falando nesses dias, sobre o presente de termos essa comunhão, é a nossa herança. Nós conversamos sobre a igreja de Atos, e a igreja de Atos, ela caminhou dando testemunho do Senhor Jesus. Ela venceu suas lutas internas, ela não foi uma igreja como nós às vezes achamos, uma igreja perfeita. Ela teve os seus desafios internos, teve suas dificuldades de relacionamento, mas ela foi vencendo as suas dificuldades e ela foi crescendo em meio aos seus embates e às suas lutas. Tiveram a perseguição externa, a dificuldade externa. Foram mortos, foram apedrejados e foram perseguidos de uma forma muito cruel. Mas eles continuaram a dar testemunho. E a perseguição fez com que eles cumprissem a palavra de Deus na vida deles, de serem testemunhas em Samaria. E aí nós encontramos lá Filipe dando o seu testemunho. E aí nós encontramos o próximo passo, que primeiro era Jerusalém, daí era a Judéia, Samaria e aos confins da terra. E aí eles chegaram na cidade de Antioquia, uma cidade que fica em linha reta. Oi, você está aqui? Tudo bem, Kathleen? Bom ter você aí, Kathleen. Eles chegaram na cidade de Antioquia, uma cidade que na época pertencia à Síria, hoje ela foi incorporada à Turquia. Quando você olha no mapa, você tem lá o mar Mediterrâneo, você tem a ilha de Chipre, e daí faz uma curva assim, né? Nessa curva, em cima aqui, fica Antioquia. E Antioquia era a terceira maior cidade da época. A cidade tinha o quê? Em torno de 500 mil de habitantes, umas 500 mil pessoas. Para a época é muito grande. Só Roma e Alexandria que eram maiores, e depois vinha a cidade de Antioquia, uma cidade então muito significativa, e ela era chave também para o Império Romano, tanto que os romanos eles tinham, como os Estados Unidos fazem em alguns lugares, né, tem as suas bases militares, eles tinham uma base militar muito forte aqui nessa cidade chamada Antioquia. E as pessoas que tinham sido perseguidas, elas foram para tudo que é lado, falando e cumprindo com o chamado de Jesus na sua vida, e testemunhando do Senhor Jesus. Chegando na cidade de Antioquia, nos conta o seguinte, a palavra de Deus. Vamos lá para Atos, capítulo 11. E vamos ler esse texto lá em Atos 11, quando a cidade de Antioquia nos é apresentada, a partir do versículo de número 19. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Veja que na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre essa virada que deu. Antes eles pregavam só para os judeus, e Pedro foi levado a falar para os não-judeus. E aqui eles seguiam essa mesma orientação. Porém, alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também com os gregos, contando-lhes as boas notícias a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles então enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé,
e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se uniram com a igreja e ensinaram a muitos, uma multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até então, eles eram chamados de discípulos. E a partir de então, eles eram chamados começou a serem chamados também de cristãos. O que me chama a atenção aqui, nesse texto, é quando diz assim que os discípulos que chegaram ali, eles começaram a testemunhar do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Aonde estava a mão de Deus? Aqui, ali, ela estava sobre eles. A mão do Senhor, ela está sobre nós, sobre você e a mim. Você pode dizer assim: a mão do Senhor está sobre a minha vida. A mão do Senhor, ela está sobre pessoas. E quando a mão do Senhor está sobre uma pessoa, isso significa o quê? Que a bênção de Deus, ela está sobre aquela pessoa, nesse projeto que Deus tem, de levar ao testemunho do Senhor Jesus para as pessoas. Então, não deixe que o inimigo roube esse entendimento. Os cristãos muitas vezes vivem como se estivessem antes da cruz, correndo atrás da bênção, pedindo para que a mão de Deus esteja sobre eles. Não, você já está depois da cruz. Você já recebeu o Espírito Santo. Você não precisa invocar o Espírito Santo. Vem da onde? Se ele habita na sua vida. Esse vem pode ser que ele se manifeste da sua vida, isso sim. Mas o Espírito Santo, ele habita na sua vida. É isso, essa é a palavra de Deus. Essa é a essência das boas notícias. Já está na sua vida. Não está lá na frente que você tem que correr atrás. Já está sobre você. A bênção de Deus já está sobre você. Não que você tenha que correr atrás da bênção. Ela já está sobre a sua vida. Já está estabelecido sobre a sua vida. E toda palavra contrária é uma palavra anticristo. Porque eu tenho que fazer por merecer a bênção. Isso é uma palavra de anticristã. Porque a palavra cristã, ela diz que a bênção já repousa sobre a sua vida. Já está aí na sua vida. O que nós precisamos é reconhecer, homologar isso na nossa vida. Dizer amém, é assim, eu sou abençoado. A mão de Deus está sobre a minha vida. O meu testemunho faz diferença. Quando você se levanta e fala, o Espírito Santo se move junto com você para abençoar aquela pessoa. Confie na presença do Espírito Santo na sua vida. Não ache que ele está longe, não ache que você precisa sentir ele. Creia na palavra. E assim está aí na sua vida. E eles falavam do Senhor Jesus e a boa mão se manifestava sobre eles. Muitos creram e se converteram. E essa boa notícia chegou à cidade de Jerusalém. E Barnabé, então, como uma pessoa chave na cidade de Jerusalém, e nós consideramos, às vezes até tem um livro chamado Fator Barnabé. Barnabé é uma pessoa muito chave em toda a história principalmente de Atos. Se nós não entendemos Barnabé, nós não vamos entender Paulo, não vamos entender Paulo, não vamos entender o que é ser um discípulo e fazer um discípulo. Barnabé chega na cidade e ele fica impressionado com o agir da graça de Deus. A graça de Deus estava no meio da igreja, como está entre nós, e ela se move, ela manifesta o favor de Deus sobre a nossa vida, um favor que nós não merecemos, mas que nós recebemos pela fé, com gratidão no nosso coração, porque a bênção do Senhor já está sobre nós. Barnabé, ele logo percebeu que o trabalho era muito grande ali, e ele se lembrou de Saulo. E Saulo, ele estava na cidade natal dele, ele foi para casa. Quando ele estava em Jerusalém, ninguém queria conversar com Saulo, porque Saulo era um terrorista. Ele era um matador de pessoas, de cristãos. Ele havia encarcerado muitos dali. E provavelmente eu e você não íamos gostar de ter um terrorista na nossa igreja, que diz de repente que ele se tornou um cristão. A gente ia conversar entre nós, fazer nossa reunião, acho que ele está só querendo se infiltrar aqui. E provavelmente isso aconteceu na igreja. E Barnabé foi um que se levantou
e foi atrás de Saulo, conversou com ele, ministrou o coração dele, trouxe ele para dentro da liderança. Eles conversaram como liderança, e como liderança entenderam que seria importante que Barnabé fosse para a casa dele. E Saulo, como um discípulo, obedeceu. Ele foi para casa, ele foi para a cidade de Tarso, que é um pouquinho, quando se pega essa curva do mapa lá, um pouquinho para cima, hoje na Turquia, fica a cidade de Tarso. E Barnabé foi atrás dele. Um parênteses aqui, em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. O Espírito Santo me instigou nesses dias a falar com a igreja sobre o que é ser um discípulo. E como que me dizendo assim, para nós, aqui na Shalom, não está muito claro o que é ser um discípulo. E eu queria te lançar, simplesmente fazer um parênteses aqui para você pensar um pouquinho sobre isso. Eu perguntei para os pastores, o que vocês dizem? Quem é um discípulo do Senhor? Quando você vê nas Escrituras, você vê dois tipos de pessoas que seguem Jesus. A multidão, que é aquela multidão que vem atrás para receber o que Jesus tem para dar. E você tem um outro grupo, que é chamado os discípulos. Aqueles que já não vêm mais pela necessidade. Agora se uniram nas fileiras e têm umas características especiais. Os pastores me disseram o seguinte: um discípulo, pela palavra, discípulo é um aprendiz. Quer dizer, ele tem um coração disponível para aprender. Sabe aquela pessoa que diz, já sei? Isso não é um discípulo. Um discípulo é aquele que diz, me ensina, por favor. Eu quero aprender. Ele pode ter um PhD em teologia, mas se ele é discípulo, ele sempre vai dizer, me ensine, por favor. Ele não vai sair já de cara dizendo, eu sei. Também me disseram que é uma pessoa que segue os passos do seu apacentador. Assim como é o seu apacentador, ele é também. Uma terceira colocação, um discípulo é uma pessoa que teve um encontro real com o Senhor Jesus e com o amor dele. Quer dizer, ele foi tão impactado com o amor de Deus na sua vida que mudou, virou algumas chaves no coração. E o outro disse, um discípulo é aquele que ouve a voz do seu apacentador. Jesus ele faz a seguinte colocação, veja aqui em Lucas 9, versículos 23 e 24, quando ele fala sobre o discípulo, quem é um discípulo, ele diz assim, se alguém Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, ou seguir-me, como diz uma outra tradução, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Versículo 24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E Lucas 14, 33. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então o Senhor Jesus, ele trouxe algumas coisas radicais assim em relação ao que é ser um discípulo. Primeiro ele coloca que o discípulo é um voluntário, se alguém quiser. É alguém que não é obrigado, mas ele dá um passo à frente e diz, eu quero te seguir. E quando ele diz isso, o Senhor Jesus diz, a segunda coisa, se você quer me seguir, então esteja disposto a negar-se a si mesmo. Negar seus interesses pessoais. Negar-se aquela frase tão comum na nossa cultura, o que eu ganho com isso? Ele fala em perder a vida para ganhar. E o reino de Deus é assim, quando você quer ganhar, você precisa perder. É um paradoxo. Quer ganhar a vida, perca ela. Quer dizer, entregue ela na mão do Senhor Jesus. Se disponha a abrir mão dos seus interesses. Terceira colocação que ele coloca, que a pessoa então está disposta a assumir a sua cruz. A sua cruz aqui, como às vezes a gente brinca, não é a sogra, não é o problema. A sua cruz é o propósito. O propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito, te separou para algo especial. A cruz era o propósito de Deus na vida de Jesus. E pela cruz houve a ressurreição. E Deus tem um propósito na sua vida, mas ele só é experimentado por um discípulo que quis, que se negou
e decidiu tomar sobre si, aceitar o propósito de Deus na sua vida. E a quarta colocação, ele renuncia a todos os seus relacionamentos para ter o seu relacionamento com o Senhor Jesus em primeiro lugar. E aqui muitos se escandalizam com Jesus. Ele diz, antes da sua esposa, antes do seu marido, antes dos seus pais, antes dos seus filhos, antes de todas as pessoas, ele quer ser o número 1. E aí as outras coisas se alinham. Mas não dá para seguir a Jesus. Ah, mas o meu filho, ah, mas a minha esposa, ah, mas o meu marido. É seguir a Ele 100%. Então o Senhor Jesus estabelece um padrão de exclusividade para com o discípulo. E a maioria prefere ficar na multidão. E não se dispõe a ser discípulo. Um discípulo, ele busca a mente do Senhor Jesus, e a atitude dele como discípulo em relação à vontade de Deus é se submeter e desejar essa vontade em cada decisão, em cada ação que ele toma. Então, o nosso desafio como filhos de Deus, e nós trabalhamos como os pastores para isso, para que cada um de nós viva como um discípulo. Alguém que entendeu a mensagem, as boas notícias, e se entrega por elas. Pessoas disponíveis, pessoas ensináveis, pessoas que sabem renunciar seus interesses pessoais, não para ficar um dominando a vida do outro. Isso não é discipulado. O discipulado é buscar a vontade do Pai na sua vida. Então quem de nós aqui precisa tomar uma decisão, hoje é um dia de entender isso. Eu quero ser um discípulo. Eu vou pegar hoje o exemplo do Milton e da Dirce para isso. Eles entenderam o chamado de Deus, tinham uma empresa nas suas mãos e decidiram colocá-la a serviço do reino, a serviço de proclamar o evangelho do reino de Deus por onde passam. E um dia o Milton veio me visitar, disse, eu gostaria de ir para um povo de língua francesa. E o primeiro coração dele foi para a África. Eu disse, África não, a Europa precisa mais do que a África. E aí ele lutou pela França. E agora a porta se abriu por intermédio de Portugal para conseguir chegar, receber a cidadania e o acesso à Europa oficialmente com a sua documentação. Barnabé, ele era um discípulo. Ele não estava entre os 12, ele não tinha uma proeminência de ser reconhecido, mas o serviço, a dedicação dele fez com que ele fosse enviado como representante para Antioquia, em vez de enviarem Pedro e João, como enviaram para Samaria, eles enviaram Barnabé. E Barnabé, ele percebeu uma coisa, que o trabalho em Antioquia era muito grande, ele precisava buscar Saulo. Ele sabia que não ia conseguir cuidar daquela igreja sozinho, pela multidão que havia ali. E eles juntos então se dedicaram a Antioquia. O projeto de Deus na vida de Saulo poderia ter sido frustrado se não tivesse um Barnabé que acolhesse aquela pessoa que estava sendo rejeitada e pessoas estavam desviadas. Barnabé foi, olhou ao seu redor e viu a situação de Saulo. Alguns comentaristas dizem que eles eram amigos de longa data. É assim, é mais tradição isso. Mas Barnabé foi atrás de Saulo. E muitos chegam aqui na igreja. Alguns ainda não conhecem Jesus, alguns estão frustrados nos seus caminhos, alguns estiveram desviados e depois encontraram, e está sempre se precisando de alguém que tenha um olho para as pessoas que vêm. Estão procurando uma acolhida. Muitas vezes é mais fácil, né? Dar o abraço, dar a acolhida com aquela pessoa que a gente já conhece. Mas o que seria se nós fôssemos como Barnabé e olhássemos um pouco ao nosso redor, começássemos a observar pessoas novas, rostos novos que a gente não cumprimenta e conversar com tal pessoa, se interessar por tais pessoas. Eu fui lembrado que na minha adolescência, na minha juventude, eu tive um homem como Barnabé na minha vida. O nome dele era Herman Jansen. Ele hoje vive no Canadá, lá perto de Vancouver, cidade chamada de Missão.
Ele era o líder dos jovens da igreja naquela época, ele estava como missionário aqui. E ele se interessou por mim, me chamou para a casa dele, orou comigo, me passou algumas coisas da palavra de Deus, me incentivou a seguir o meu chamado. Ele investiu o tempo que ele tinha, naquele tempo que ele estava na igreja, investiu na minha vida, me encaminhou. Eu pude assim seguir até os passos dele, estudar na escola que ele estudou lá na Alemanha. E ele me desafiou e me encaminhou. Perdi um pouco o contato com ele, mas encontrei ele no Facebook. Visitei ele hoje no Facebook e fui dizer muito obrigado para ele. Assim, cada um de nós precisa um Barnabé. E cada um de nós precisa ser um Barnabé na vida de alguém. De ser um discipulador. E aí eles estão na igreja de Antioquia. Veja em Atos capítulo 13. Os primeiros versículos lá de Atos, capítulo de número 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger ou Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, que tinha sido participado junto da infância de Herodes, que era o tetrarca que governava ali aquela região da Judéia, e Saulo. Versículo 2: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. A liderança da igreja tinha 2 ministérios definidos, né? Os profetas e os mestres. E esse texto da Nova Versão Internacional fala que estavam adorando. A minha tradução diz que eles estavam servindo ao Senhor. Como discípulos, eles estavam ali servindo ao Senhor Jesus. E eu fico, assim, intrigado com essa frase, servindo ao Senhor. O que isso significa? Servir ao Senhor, para mim, significa desfocar de si mesmo. Disso que acabamos de falar, o que eu ganho com isso? E nós ainda temos esse sentimento religioso, e talvez 90% das nossas orações são: me dá, me dá, me dá. Alguns dizem assim, até meu nome é Deme, o meu sobrenome é mais, Deme mais, Deme mais, Deme mais. E o foco aqui, eles estavam servindo ao Senhor, desfocados de si. Não buscando o seu benefício, como a multidão o faz. E ao desfocarmos de nós mesmos e das nossas necessidades e focarmos no Senhor, creio que verdadeiramente estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Hoje estamos muito envolvidos com sentimentos de benefícios próprios. E nós somos muito impactados, assim, até em demasia, né? Pelas mídias, de tudo que o Senhor quer dar e como Ele quer se manifestar, e a gente fica pensando como é que eu posso orar para que Deus me dê o que eu quero que Ele me dê. E esse é o espírito do anticristo, que tem enganado a igreja. Porque o que o do Senhor nós tínhamos para receber já é nosso, já é seu. Ele já te livrou da maldição, já livrou da doença, já te livrou da miséria, já te livrou da morte, já te livrou da culpa, da condenação. Ele já efetuou o juízo na cruz sobre a morte, para que a justiça de Deus se estabelecesse na sua vida. O que é? É a vida. É a vida em abundância. Nós perdemos muito foco quando nós falamos de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós ficamos ali, entregue a sua vida para Jesus para você não perecer. E nós não chegamos à vida eterna e achamos que a vida eterna é alguma coisa no futuro longe.
Enquanto que Jesus dá uma definição muito clara em João 17, o que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Conhecer ao Pai e aquele que foi enviado por Ele, Jesus. É isso que consiste a vida cristã, em conhecer a Deus. Conhecer tudo aquilo que Ele já nos tem dado. E reconhecer isso na nossa vida. A oração não é ficar pedindo algo para Deus, mas tem como objetivo principal servir a Deus. Duas coisas que nós devíamos fazer 90%, e quero te desafiar hoje, essa semana, a jejuar de pedir. A jejuar de pedir para Deus alguma coisa. Não pode, é proibido não pedir? Não, claro que você pode pedir, mas só para aprender uma lição. Porque o pedir deve ser 5% das nossas orações. 90% da sua oração se dedique a adorar a Deus, a reconhecer quem Ele é. Nesses 90% da sua oração, fique no louvor a Deus, reconhecendo o que Ele faz. Para mim, eu separo isso assim: adoração é reconhecer quem Deus é como pessoa, seus atributos, suas qualificações. E o louvor é reconhecer tudo que Ele tem feito, como Ele já tem agido na sua vida. Às vezes eu vejo pessoas passando por lutas tremendas e com novos desafios na sua vida. E aí eu começo a lembrar diante de Deus tudo que eles já foram abençoados. Não dá tempo para pedir alguma coisa, porque é só agradecer, 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 agradecer. Tantas coisas de geração em geração, Deus tem sido fiel, Deus tem abençoado, Deus tem tocado a vida. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho, ele lembrava Salmo 103, versículo 1, ele diz assim: bendize a minha alma e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Era um ex-traficante, um ex-tudo coisa ruim. E doente de tudo que é coisa, e aí ele foi curado, assim, numa noite que ele buscou tremendamente a Deus. Ele estava no processo de desintoxicação, ele foi tão desintoxicado naquela noite, pela oração, pela busca em Deus, que no dia seguinte que eles foram fazer o exame na urina dele, ele teve que urinar umas 4 vezes naquela manhã, porque os médicos não achavam, disse, alguma coisa está errado. Porque fosse como ele nunca tivesse tomado drogas. Curado assim, mas até da lembrança. Mas a tal da cirrose ficou. Aí ele pegou esse versículo. Deus deu para ele como um rema, né? Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Eu achei uma graça, achei bem original essa do Espírito Santo. Ele disse, vamos lá, cirrose, vem comigo, vamos adorar, já que você está aqui, vamos adorar o Senhor. E não deu outra, porque a cirrose não aguentou, fugiu-se, foi curado daquilo. A palavra bendizer quer dizer abençoar a Deus. Mas eu posso abençoar a Deus? É estranho isso. Abençoar ao Senhor é ministrar para Ele. Quando se diz assim, Pai, eu te amo, o Senhor é bom, você abençoa o coração de Deus. Que pai não gosta de ouvir isso de um filho? Pai, como é bom ser seu filho. Pai, obrigado que o Senhor sempre anda comigo por onde eu vou. O Senhor tem me abençoado tremendamente. Eu nem consigo perceber todas as bênçãos do Senhor na minha vida, elas estão todas aí. Tudo que Jesus conquistou na cruz, a obra foi perfeitamente perfeita, completamente completa na cruz, tudo é meu. Eu nem sei acessar todas essas coisas ainda, e o Senhor já estabeleceu na minha vida. Não tem condenação, o Senhor mesmo me defende. Se alguém vem dizer, apontar o dedo, tem pecado na sua vida, diz, como assim? Porque Jesus me lavou. Sou perdoado. Eu já reconheci. E quando percebo que há uma disfunção na minha vida, é verdade, Deus. Isso aqui não é do teu agrado. E quando faço isso, eu abençoo o coração de Deus, eu bendigo a Ele. Servir ao Senhor é manifestar o nosso amor a Ele. Quando você o ama, isto o abençoa e ministra a Ele. A nossa gratidão abençoa a Deus, e quando louvamos a Deus de todo o coração, abençoamos a Ele na nossa postura. Quando nós pegamos o nosso serviço, o nosso trabalho do dia a dia, e fazemos ele de coração ao Senhor, seja
no empacotar alguma coisa, seja no dirigir algum carro, seja em atender alguma pessoa, fazendo isso ao Senhor, você está adorando a Ele, você está servindo a Ele, e não a pessoas. Nós fomos criados para a comunhão com Deus, para sermos íntimos, isso é a vida eterna, conhecer a Deus, conhecer ao Senhor Jesus em nossa caminhada. E o que fazer quando vem a necessidade? Agradeça que Deus é poderoso o suficiente para suprir ela ali. Agradeça a Deus se você não sabe como agir. Dizer obrigado, Deus, que o Senhor tem a sabedoria e o Senhor tem um caminho para mim. Obrigado que isso não vai impedir a obra do Senhor na minha vida, mas vai acrescentar. Essa dificuldade que eu estou enfrentando vai fazer de mim ficar mais, vai fazer do que eu fique mais forte. A necessidade financeira, eu posso simplesmente dizer, o Senhor é meu supridor. Se eu enfrento a doença, eu posso dizer, o Senhor é minha saúde. Se eu enfrento indecisões em relação ao futuro, eu posso dizer, o Senhor é quem me guia. Eu posso reconhecer a Ele, e isso bendiz o nome do Senhor. Isso alegra o coração de Deus, porque Deus percebe que você honra a obra da cruz, Deus percebe que você valoriza aquilo que Ele fez por você e estabeleceu para a sua vida. Então hoje quero lhe incentivar a um novo propósito com seu tempo de oração. Aplique aí 90% do seu tempo nessas duas posturas, em adorar e em louvar a Deus. Servir ao Senhor nos leva a desfocar da necessidade e das nossas dores. Servir ao Senhor é dizer, o Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. É dizer, o Senhor é maravilhoso. Eu me alegrei e me regozijei no coração ao ver o Elias pregando no culto de curas e milagres, e ele dizendo, esses dias agora eu reconheci que o Senhor é maravilhoso, é o nome dEle. Eu digo, meu Pai, o Senhor é maravilhoso, maravilhoso é a sua obra na minha vida. Eu olho para o meu irmão, que maravilhoso, extraordinariamente maravilhoso é o seu agir no meio do seu povo. Quem vê isso, começa a ver a igreja, começa a ver a obra de Deus. Quem vê só o problema na igreja, está perdido, está na escuridão, precisa levantar os olhos e ver o agir do Espírito Santo, ver o mover do Espírito Santo e dizer, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o príncipe da paz. Tudo que há em mim, abençoe, bendiga o nome do Senhor. As nossas celebrações, as nossas músicas, elas precisam estar focadas nele, no que Ele é, no que Ele faz e como Ele age. As nossas mensagens precisam estar centradas em falar dEle. As nossas programações precisam facilitar o falar dEle conosco. E nesse momento o Espírito Santo, quando fala, Ele começou a falar. Ele não deu uma visão, Ele não deu um sonho, Ele falou. Falou com essa liderança. E falou, foi muito específico. E não foi um pedido, foi uma palavra de direção. Separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. E discípulos entendem esse tipo de palavra. Ninguém apresentou seus sonhos a Deus nessa reunião da liderança. Eles serviram ao Senhor com as suas orações, seus jejuns, buscando a vontade dEle. Como que, Senhor, qual é o nosso próximo passo? Senhor, o que o Senhor tem reservado? Como o Senhor quer agir? O que o Senhor quer fazer conosco? E eles então foram enviados pelo Espírito Santo para alcançar as nações. Você e eu, nós somos enviados para alcançar as pessoas próximas ao lado de nós. Deus os separou, Milton e Dirce os está enviando para a Europa. Não para ficar no bem bom, mas para no bem bom servir a Deus e abençoar pessoas. Porque o bem bom pode cegar pessoas e fazer elas perderem o foco, acharem que são autossuficientes e que não precisam um pastor na sua vida e assim por diante. Nós temos outros que o Senhor Jesus separou entre nós, Fábio Gabriel e Juliane, Paulo e Lu, Saulo e Kelly. E quantos aqui entre nós estão separados para uma obra especial? E nós precisamos liberar esses irmãos.
honrar eles, esses 3 casais que eu citei eles porque no aniversário da igreja eles vão estar aqui contando das suas vidas, vão estar testemunhando de como começaram a caminhar com o Senhor, como o processo foi na vida deles e como Deus usou e abençoou a vida deles. E eu espero que seja de incentivo, de edificação a cada um de nós. Hoje quero lhe lançar então esse desafio para você e para mim. Eu entendo que o Espírito Santo está dizendo o seguinte: vamos servir ao nosso Pai com o nosso amor. Chega de ficar olhando para a sua dor, para a falta de dinheiro, para a falta disso, daquilo, para ficar olhando na falta do seu cônjuge, na falta dos seus filhos, nos erros uns dos outros. Isso não é o jeito do Espírito. O jeito do Espírito é ver a obra de Deus um na vida do outro. Paulo, né, testemunha isso. Eu não olho mais para você segundo a carne, eu olho para você segundo o chamado de Deus na sua vida, o projeto, o potencial que você tem em Jesus. Não é como a gente está cansado de falar, né? Deus não olha segundo o seu currículo, Ele não vê o seu currículo para ver se Ele vai te usar, como poder usar no empreendimento dele. Ele não fez isso na vida de Saulo, porque Saulo ia se desqualificar, ele era um terrorista. Ele matou cristãos. Ele já estava de certa idade. Hoje em dia até alguém brincou com isso, né? Fez um currículo e ia apresentar numa missão, ficou desqualificado, porque o currículo dele não apresentava. Mas Deus não olha segundo o seu currículo, Ele olha segundo o que Ele tem preparado para agir na sua vida. Ele não confia na força do seu braço, Ele confia no agir do Espírito Santo na sua vida, na capacidade que Ele tem do Espírito Santo na sua vida. E o nosso desafio é servir a Deus. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te queremos. Senhor, o que eu faço aqui, estou fazendo de amor ao Senhor, por gratidão ao Senhor. Senhor, eu faço esse feijão aqui, estou caprichando aqui, porque eu amo ao Senhor. Fale isso. Não só pense, fale isso. Você está varrendo em casa? Você está comprando? Você está vendendo? Você está estabelecendo um projeto? Olhe para a obra de Deus e visualize essa obra de Deus e agradeça a Deus, reconheça a Deus, seja verdadeiramente um adorador. Nos seus 90% do seu tempo que você gasta, você vai perceber que o seu dia a dia vai virar uma oração. O seu caminhar vai ser um caminhar com Deus. Você vai estar servindo ao Senhor e você vai perceber o guiar, a ministração, o falar dEle em cada uma das decisões, como você jamais viu. Como você jamais viu. Em reconhecer, em adorá-lo, em servi-lo, em reconhecê-lo em tudo e sobre todos. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Você que está aqui hoje ouvindo essas coisas, nossa hora ficou um tanto adiantada, mas eu quero te dar uma oportunidade. Deus ama você e quer manifestar o amor dele para com você. E Ele quer trazer você para mais perto dEle, que você o conheça de uma forma como você deseja, mais do que você deseja no seu coração, que a gente não consegue desejar o suficiente, porque Deus te ama muito mais do que você consegue se amar a si mesmo. E eu gostaria que você conhecesse esse amor. Por gentileza, baixe a sua cabeça, feche seus olhos.